Estamos num momento muito importante da nossa jornada. Como quando Jesus estava culminando sua missão e no Monte das Oliveiras subiu a orar para viver esse momento que ele sabia já de antemão da sua crucificação. Nosso espírito também já sabe, já tomou a decisão da nossa jornada e ela precisa ser materializada nessa encarnação. É como se estivéssemos à beira de um precipício, tomando agora a decisão na matéria do que vamos fazer. Se jogar no precipício? Voltar para trás? Por tudo o que nos está acontecendo, vemos que as nossas estruturas, alicerçadas nos valores e conceitos materiais, não conseguem mais nos sustentar. O controle das coisas está se esvaindo das nossas mãos e nosso planejamento e projetos estão saindo desse controle. Enquanto ainda mantemos os mesmos padrões vibratórios da matéria, vamos ficando cada vez mais desestabilizados, com medo, inseguranças, ansiosos, preocupados. Se permanecermos nessa energia, estaremos alimentando as sombras que ainda ressoam em nós. E nossa tendência é voltar atrás nesse precipício e continuar com as velhas estruturas, mesmo elas se desintegrando. Estaremos entrando em tentação e sendo vencidos por elas. Mas temos outra opção: pular do abismo. Medo? Sim. Vamos cair lá embaixo e não sabemos o que vai acontecer. É uma opção desconhecida e obscura. Nessa queda, o que vai acontecer com o nosso ego, nossa personalidade? Tudo vai ser crucificado como Jesus. Nossos valores materiais vão se desestruturar, vão morrer, para ressuscitar a nossa alma, nosso ser de luz, nosso espírito, que vai habitar esse mesmo corpo, mas agora esse corpo alcançará a libertação da escravidão da ilusão. E mesmo continuando encarnados nessa terra, viveremos novos valores, deixaremos enfim o Pai viver plenamente em nós. Difícil? Sim, mas necessário. Passo decisivo da nossa jornada. Então, pular do abismo e retornar com a sua alma foi o que Francisco de Assis fez. Ele, quando sentiu que ele teria que se transformar, ele começou a mudar a convivência com todos aqueles que estavam ao seu redor. A forma de falar, a forma de sentir as pessoas ao seu redor, procurar a beleza nas pessoas e construir as pessoas. Ele começou a galgar esse caminho interno em direção à sua alma. E de repente ele pulou do abismo. E ele retornou, deixando o seu espírito, o seu Cristo interno direcionar a sua caminhada. Mas ele, no começo dessa sua jornada, ele ainda não conseguia discernir com exatidão a voz do seu Cristo interno, a voz de Jesus, porque ele ainda interpretava com o seu campo mental. Então, quando Jesus falava que Francisco reconstrua a minha igreja, ele ainda achava que ele tinha que reconstruir a igreja de São Damião. Mas Jesus não estava falando da igreja de São Damião. Ele estava falando para Francisco reconstruir os ensinamentos que ele trouxe, que estavam sendo deturpados pela igreja. Mas aos poucos Francisco, ele foi conseguindo afinar essa conexão com a sua voz interna, ouvir a sua alma, o seu Cristo interno, enxergar com a sua alma, ouvir a voz de Jesus com mais nitidez, mais pureza dentro dele mesmo. E para poder viver Jesus integralmente, foi isso que ele fez. Ele se transformou e deixou agora a sua alma, a sua essência, seu Cristo interno direcionar a sua vida. Mas ele viveu muito ainda os valores da época, a sua pobreza em todos os sentidos. Hoje, esses valores mudaram. Viver essa pureza, nós temos que fazer de formas diferentes. É como pular no abismo e deixar morrer esses valores materiais, esses nossos conceitos, as nossas verdades que nós viemos estruturando e cristalizando em nós. Então, eles têm que ser agora transformados nos valores espirituais que condizem com a nova era.
E como Francisco, ainda essa voz da alma recebe interferência da nossa voz mental. Então, nós estamos nos adequando a ouvir essa voz da nossa alma. Por isso que esses valores que Francisco trouxe, eles têm que ser vividos, né? Amar os nossos inimigos, não julgar, perdoar, ver o Pai em tudo, ter gratidão, viver com alegria, não se contaminar com as aparências externas, ouvir o coração, aprender a adequar nossa vontade à vontade do Pai, ensinar através dos próprios exemplos, ter sabedoria diante da circunstância. Então, tudo isso faz parte da nossa caminhada. Nós agora estamos sendo, diria, pressionados ou impulsionados a realmente viver, como Francisco de Assis, os ensinamentos de Jesus. Por isso que essa data que nós estamos comemorando de Francisco de Assis é uma data muito importante, porque é como se a gente estivesse pulando do abismo para desestruturar todos esses alicerces materiais e deixar agora florescer a nossa essência, o nosso Cristo interno, para modificar toda a nossa vida, para que nós possamos realmente viver o Pai em nós.